Olá, vamos dar continuidade à análise artigo por artigo da Lei 13.432, que é a Lei dos Detetives Particulares, a parte 5. O artigo 9º, ele fala o seguinte: ao final do prazo pactuado para a execução de serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou ao seu representante legal, mediante recibo, relatórios circunstanciados sobre os dados e informações coletados, que conterá 1. Os procedimentos técnicos adotados. 2. A conclusão em face do resultado dos trabalhos executados e, se for o caso, a indicação das providências legais a adotar. 3. Data, identificação completa do detetive particular e sua assinatura. Como vimos no vídeo anterior, no artigo anterior, no inciso 2, os contratos têm prazo de vigência e a lei obriga, agora nos reportamos a essa no artigo 9, que o detetive particular deve entregar como um dever, da própria profissão, ao contratante ou ao representante legal e mediante recibo, aqui nós mencionamos que tudo tem que ser feito mediante recibo, relatórios circunstanciados sobre os dados e informações coletadas. E como você vê nos incisos deste artigo, obriga-se a inclusão de um mínimo de informações. O rol não é taxativo, mas esse rol deve obrigatoriamente estar inserido no relatório. E esse mínimo, exatamente a lei determina, que é procedimentos técnicos adotados. Também já mencionamos em comentário anterior que o detetive só pode usar os meios técnicos e tecnológicos permitidos em lei. E quando do relatório, se ele se utilizar de algum método ou alguma tecnologia, algum equipamento, ele deve fazer consignar nesse relatório o tipo de equipamento. Não só o tipo de equipamento, inclusive marca, modelo e licenciamento, porque muitos modelos de equipamento eletrônicos têm que ser certificados pela Anatel. Então, por isso dissemos em vídeos anteriores que o detetive não pode usar de meios inidôneos. Imagine os senhores que se o detetive usa de algum equipamento e ele é obrigado a relatar as características desse equipamento no seu relatório. E se não for equipamento permitido em lei, ele vai estar confessando a prática de um delito. E vai estar escrevendo e assinando essa confissão. Então não é inteligente que se faça uso desses equipamentos que não possam ser utilizados, evidentemente, por vedação legal, e equipamentos que não possam constar em relatório. Então, todos os equipamentos utilizados na busca daquela informação e coleta de dados tem que estar detalhado nesse relatório. Então, ao relatar como se procedeu essa coleta, vem o inciso 2 desse artigo, que é a conclusão em face do resultado dos trabalhos executados e, se for o caso, a indicação das providências legais a adotar. Quando se relata as diligências feitas e as coletas realizadas, o detetive ele deve realizar, extrair dessas informações uma conclusão lógica, clara, que é a informação que o cliente deseja. E por esse motivo ele contratou o detetive. A conclusão deve ser uma relação lógica
com essa coleta de informações, e por isso dizemos que o trabalho do detetive particular é um trabalho de inteligência. E no mesmo inciso menciona, e se for o caso, a indicação das providências legais a adotar. Aqui eu entendo que tem que ter uma cautela, porque quando se fala que o detetive, se for o caso, deve indicar as providências legais a adotar, eu tenho que lembrar que existe o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, e que no seu artigo 1º, no seu inciso 2, ele diz que as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica são atividades privativas da advocacia. Então, o detetive particular tem que se atentar que aconselhamento legal e indicação de forma detalhada de providências legais que o cliente deve adotar, ele deve ter essa cautela em não fazer, porque às vezes, apesar do detetive ser um advogado, ter feito direito, ou mesmo ser um prático das questões legais e de direito, uma atividade mais fundo de assessoria jurídica, consultoria jurídica, isso ele não pode fazer. Quando muito, ele pode brevemente orientar que o cliente procure um advogado para se orientar juridicamente, ou se eventualmente for gritante a prática de um crime que tenha sido cometido em desfavor do seu cliente, orientar que procure fazer o registro numa delegacia de polícia. Então são questões assim bem superficiais para não incorrer aí numa prática ilícita e que afronte também o Estatuto da Advocacia. Então tem que ter essa reserva, ok? O inciso 3 do artigo 9º fala: data, identificação completa do detetive particular e sua assinatura. Não há dúvida que qualquer relatório, qualquer informação termina com o fundamental. O que é a data, o local, a data e a identificação completa do detetive particular, incluindo o nome, RG, CPF, inscrição municipal e, se for, evidentemente, se for autônomo e se pessoa jurídica, o representante legal da pessoa jurídica com indicação do CNPJ e terminando com a assinatura. E a respeito do relatório do detetive, por enquanto são essas informações. Até a próxima semana. Obrigada.